Queridos, a geração que vai tocar essa nação, a geração que vai tocar a próxima geração, são vocês. Você reparou que só tem a maioria que é jovem? Deus está expandindo vocês. Tem coisas que estão inchadas dentro de vocês, no espírito de vocês. É Deus expandindo vocês para esse tempo. Deus está tirando a geração de Saul. Deus está pegando Saul e está destronando Saul nesse tempo. Porque Saul deixou de obedecer, de cumprir o mandamento básico, que era obedecer ao Senhor. Saul, ele fala do espírito de independência. Saul fala do espírito de religiosidade. Saul estava indo buscar as jumentas do seu pai. Saul não sabe trabalhar com gente, sabe trabalhar com interesses. Pessoas estão voltadas a interesses e não por amor. E quem sucede Saul? Davi, que trabalhava com ovelha, que estava escondido, que estava nas malhadas, que era o improvável, que não tinha afeição, que não tinha formosura, que não tinha beleza, não falava bem, mas ele sabia quem ele era. Sabe por quê? Porque ele tinha identidade, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Qual é a sua identidade para manifestar nesse tempo? Eu falei nessa reunião de ontem, sexta-feira, que nós não iríamos voltar como era antes. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje Deus está falando claramente comigo neste lugar acerca de vocês. Vocês precisam estar posicionados e ser a geração que vai dar a resposta para Deus nesse tempo. Deus está destronando Saul e levantando Davi nesse tempo. Não é mais tempo de, aleluia, glória a Deus, uma adoração que não entra em guerra, uma adoração que não estabelece céus, uma adoração que não estabelece tronos. Não adianta ir sacrificar sem Deus mandar. Não adianta sacrificar aquilo que Deus mandou matar, que Deus não aceitou como sacrifício. Não dá mais para a gente falar assim: não, eu não quero mais pecar com a mentira, eu não quero mais pecar com a pornografia. Não, você tem que decidir: eu não vou mais, porque eu não posso mais pecar com a pornografia, eu não posso mais pecar com a mentira, eu não posso mais pecar com o dízimo, com as ofertas, eu não posso mais deixar de buscar a Deus, eu não posso mais deixar de entrar na presença dEle. Eu tenho que me posicionar, porque Deus está aguardando um posicionamento da minha vida. E esse é o tempo que eu me posiciono para Deus me projetar, para eu ser a resposta que Deus quer nesse tempo. A gente tem falado de culto. Culto não é lugar de grandes coisas. Culto é o lugar de morrer. Culto é o lugar que você perde. Culto é o lugar que você deixa. Culto é o lugar que você edifica. Ou melhor, Deus edifica em você. A gente quer prestar culto edificando Deus, como se nós pudéssemos edificar sobre aquilo que Ele já edificou. Deus está expandindo vocês. O Espírito Santo venha pegar você aí agora, você que está nos assistindo, e venha explodir você por dentro hoje. Vem encher você de tal forma, vem encher você de tal forma, vem encher você de tal forma, vem encher você de tal forma. Vai ter que extravasar de você, porque a cisterna ela não pode estar rota. Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, um rio vai fluir de dentro de você. Se você começar a ficar cheio e não fluir, você explode. Você explode. É tempo de querer, queridos. É tempo de desejar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus te deu uma missão, tem um dom dentro de você. Você é uma pessoa exclusiva, com as características exclusivas. Faz o que gosta, não é porque você gosta que Deus colocou dentro de você. O problema é que às vezes a gente entende isso e pega a missão que Deus nos deu e a gente quer se promover através da missão. Não, deixa eu te dizer: promova a missão de Deus para você promover Deus. A missão não foi te dada para você promover você. A missão é te dada para você promover o reino, promover Ele, promover a glória dEle, promover a palavra dEle, promover tudo
está no coração dele, porque tudo que vem dele é bom, é perfeito e é agradável. E não é só para a igreja, é para todos quantos o Senhor chamou nesse tempo. A grande questão é que a gente vai acrescentando coisas naquilo que Deus fala. Se liga nisso aqui, ó. Ei, você que está me assistindo, você que está aqui, se liga no que eu estou te dizendo. Eva não respondeu para Deus. O diabo não falou para Eva o que Deus não disse. Eva responde para a serpente ali em Gênesis 3: se comeres morrerás. A serpente certamente não morrerás. Ela não falou o que o Senhor não disse. Qual o problema? Que a gente vai acrescentando coisas à palavra de Deus, como se fosse de Deus, para justificar o que nós não fazemos, ou o que fazemos de errado, ou que nós não nos posicionamos. Não, todo mundo tem direito à graça de Deus, eu não. Mas a Bíblia não diz isso. Deus ama a todos, mas não me ama. Não é o que a Bíblia diz. Deus chamou o apóstolo Willis, a apóstola Delvânia, a pastora Tereza, a pastora Thalita, profeta Joyce para o ministério, não a mim. Não é o que a Bíblia diz. Algumas pessoas têm chamado para amar as pessoas. Não. Amor, queridos, não é. Eu não escolho, eu escolho estar aqui, eu escolho estar com você, eu escolho andar com você. Mas amar não é uma escolha, amar é um mandamento. Eu não escolho amar, eu decido. Porque amar eu não quero saber se eu vou escolher ou não, eu tenho que amar. É mandamento. É mandamento. Mas aí nós vamos criando, mas aqui não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. E os nada a ver, e a gente vai acrescentando igual Eva acrescentou para justificar. E a Bíblia, a palavra de Deus era clara, a ordem de Deus era clara: se comer, morre. Agora você quer ver uma coisa interessante? Ela caiu duro ali na frente de Deus. Deus matou Eva. Então que morte é essa? Que morte é essa se Eva não caiu durinha ali na hora? Se Deus falou lá no Éden, não pode comer, que se comer morre. Que a gente vai vivendo cada dia, por não obedecer a palavra, por não conhecer a Cristo, por não manifestar o reino, por não viver uma vida de verdade com Deus. E ela vai ser lembrada no dia da tua morte final. Se comer, morrerá. Não está dizendo assim, você não pode comer. Se você quiser comer, você pode. Eva não foi lá comer? Por que Deus falou assim? Não falou assim, não come não, ó. Olha o que eu te falei, eu te disse. Não. Você tem liberdade, querido. Você tem liberdade. E a submissão é exatamente isso. É você deixar de andar na sua liberdade para andar na submissão de Deus e não morrer. E viver tudo aquilo que Jesus veio conquistar, que Ele te deu espírito de vida e paz. Você pode ter um dia de adoração lindo na igreja. Você pode estar aí na tua casa e estar em paz nessa hora. Você pode fazer um passeio num lugar bonito e voltar com paz. Mas Jesus não te deu essa paz, Ele primeiro te deu vida. Porque sem a vida de Deus você não vive a paz de Deus. Porque só um Deus de paz pode produzir a vida que produz a paz dele. Jesus falou: não vos deixo a minha paz como o mundo, não vos dou a minha paz como o mundo dá. Então a paz do mundo não é a paz de Deus. Porque a paz de Deus, ela habita na vida de Deus. Porque Deus é um Deus de paz. Então não se iluda porque você está bem, porque está tudo tranquilo, Deus está no controle, está não. Tomara que Deus tire a tua paz humana nesse tempo. Porque as tribulações desse tempo não podem se comparar com a glória. Então se Deus roubar a tua paz humana, Ele vai te revelar a glória dEle e a paz que habita nele. Mas você nunca vai viver a glória de Deus, a paz de Deus, andando na tua paz, andando no teu entendimento, andando na tua vontade.
Pare de dar justificativa para Deus. Pare de se achar incoerente. Que olha que interessante, nós nos achamos um monte de coisa de nós mesmos. Deus continua insistindo acerca de nós. Será que então Deus não acha a mesma coisa? É verdade. Porque Deus olha para você, Ele sabe por que Ele te fez. Ele sabe do projeto. E Ele quer manifestar Ele nesse tempo. Na verdade Ele sempre quis, a gente que vai segurando. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu queria que você fechasse seus olhos. Ninguém vai roubar seu celular nem carteira não, fica tranquilo. A porta está aberta, mas o anjo está. E que você perguntasse para Deus, ou melhor, que você respondesse para Deus, o que você quer nesse tempo? Se você ainda quer andar atrás de jumento, ou se você quer andar atrás de ovelha. Se você quer sacrificar sem Deus, ou se você quer esperar os profetas. Se você quer obedecer a Deus e matar tudo que os amalequitas tinham, ou se você quer trazer despojos para oferecer para Deus. Porque não é tempo mais de oferecer despojos. Não é tempo mais de oferecer aquilo que Deus não quer. Não é tempo mais de oferecer aquilo que Deus não mandou. Não é mais tempo de oferecer aquilo que você quer dar para Deus. Mas é tempo de obedecer. É tempo de andar dentro do profético. É tempo de andar carregando com o encargo profético na tua vida. Começa a falar com Ele agora. Se rasga nessa manhã para Ele. Você que está me assistindo onde você estiver, se rasgue diante da presença do Senhor. Se rasgue para o Senhor nessa manhã. Se rasgue para o Senhor. Se rasgue para Ele nessa. Deixa Ele te expandir. Deixa Ele expandir teu espírito nessa manhã. Deus, vem, expanda, Senhor, nosso espírito nessa manhã. Expanda, Senhor, nosso caráter. Expande, Senhor, nosso emocional. Expande a nossa saúde. Expande, Senhor, nosso entendimento. Expande, Senhor, a visão profética. Expande, Senhor, aquela presença que habita dentro de nós, que somos criados em imagem e semelhança do Teu Filho. Chama a existência agora. Chama a existência agora aquilo que Deus criou e gerou dentro de você. Porque Ele plantou uma semente dentro de você. E essa semente ela tem que dar frutos, ela tem que germinar. Mas nenhuma semente dá fruto, germina se não morrer. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre a tua igreja nessa missão, nesse tempo, Pai. Vem estabelecendo, Senhor, um novo tempo. Vem estabelecer, Senhor. Vem tirar, Senhor, o tempo de Saul, o tempo de reinado de Saul. Vem estabelecer o tempo de reinado de Davi, da qual Jesus é a linhagem, Senhor, sacerdotal. Vem estabelecer o Teu trono nesse tempo, Pai, de uma forma diferente sobre nós. Não que o Senhor seja diferente, não que os Seus princípios mudaram, mas porque os tempos mudaram, os modos mudaram e nós ainda não mudamos. E precisamos, Pai, andar nos tempos e modos do Senhor. Atinge cada vida nessa hora, Senhor, que está me ouvindo e que me ouvirá. Atinge cada vida aqui neste lugar, cada família, cada casa. Atinge essa cidade nesse tempo. Atinge, Senhor, as autoridades desse tempo, Pai. E as que vão ser manifestas nesse tempo, Senhor. Tira das malhadas agora, Pai, os prefeitos que têm o coração segundo o coração de Deus. Os vereadores que têm os corações de Deus. Tira das malhadas as autoridades, os juízes, os deputados, Senhor. Tira, Senhor, as autoridades eclesiásticas nesse tempo, Pai, das malhadas. E manifesta, Senhor, no lugar de Saul, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eu, Senhor, e cada um de nós possamos querer nessa noite ser manifestos. Ainda que nós venhamos a perder as coisas para Ti. Ainda que venhamos morrer sonhos dentro de nós. Mas nós não conseguiremos viver aquilo que o Senhor tem para nós se nós não estivermos conectados ao Senhor nesse tempo. Vem, Senhor. Espírito Santo, batiza-nos com fogo, Pai. Batiza-nos com Teu fogo. Batiza-nos, Senhor, com Teu amor. Batismo de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão.
Abra a madre do entendimento nessa noite, nessa tarde, Senhor, amanhã, nesse dia. Estabelece, Senhor, cada um de nós como um utensílio dentro do teu templo, dentro do teu tabernáculo. Capacita, Senhor, cada um dentro do teu tabernáculo para manifestar, Senhor, a tua glória. Não mais dentro de um templo feito por 4 paredes, mas dentro de cada um de nós. Para manifestarmos, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso bairro, onde nós estivermos. E para nós atingirmos os lugares que o Senhor vai nos chamar, as pessoas que o Senhor vai nos levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nossos dízimos, nossas ofertas, nós vamos fazer o seguinte. Não me colocou... Não, meu. O envelope. Você não precisa sair do seu lugar, você vai receber o envelope. Aí você coloca o seu dízimo, sua oferta, e depois você... Gente, a unção está forte. A unção está forte. Quem não viu, verá. Glória a Deus. Maravilhoso estar aqui com vocês nessa manhã. Um tempo muito, muito precioso. Podemos ao Senhor na casa do Senhor. E precisamos perpetuar isso. Nós temos falado sobre... É só eu que estou sentindo calor mesmo, né? Ei, Jesus, esse vai ser meu grande desafio, ficar sem ar-condicionado nessa igreja. Nós estamos falando sobre o culto. Você que está nos assistindo e você que está aqui que não assistiu às ministrações anteriores, por favor, assista. Por favor, assista. Por quê, apóstolo? Porque é uma sequência. E se você não entender a sequência, você vai perder um pouco do entendimento. Até eu mesmo ontem, para fazer a ministração de hoje, eu estava pegando o meu rascunho das anteriores. Tive um momento com Deus sobre aquilo, refleti sobre a minha vida. E tem coisa que é interessante, que você ouve agora, você sabe que você tem que fazer, mas você não consegue colocar em prática imediato. Você tem que persistir, você tem que insistir, você tem que ouvir de novo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que eu não vos canso de vos dizer a mesma coisa, até que haja entendimento em vós. Ou seja, até que o entendimento tenha de tal forma que ele se torne a tua prática. Então, entendimento não é aquilo que eu penso, entendimento é aquilo que eu faço. Nesse contexto que Paulo está falando. Então ele vai falando, doutrinando, até que você começa a fazer. É igual sair do pecado. Hoje você cai, amanhã você levanta, depois você resiste. Aí lá na frente você está um pouquinho pior emocionalmente, você cai de novo, você levanta. E aí você vai até que você vai criando músculo para resistir. É igual a fé. A fé você ora para dor de cabeça, melhora um lado, aí você não ora, o outro lado não para de doer. Aí você vai até que um dia você ora, para tudo de doer. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. Versículos
18. Até o 23. Disse, perdão, 18. E enviou-te o Senhor a este caminho. Isso é Samuel falando a Saul. Samuel era profeta e Saul tinha sido ungido rei sobre Israel. E enviou o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes, voastes ao despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura dos carneiros. Atender. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, queridos? Ô Mônica, vigia o Instagram, que deve estar quase no tempo de cair. Queridos do Instagram, e se cair, você retorna que nós retornaremos, amém? Obedecer e sacrificar. Queridos, eu vou falar rapidamente sobre o contexto, para você entender, porque tem muita gente que não conhece o contexto. Os amalequitas, na verdade, lá em Êxodo 17, se eu não me engano, em Deuteronômio, mostra que quando o povo sai de Israel, por causa que José leva o povo de Canaã e vai para o Egito, a terra de Canaã ela é ocupada. E esse povo, os amalequitas, os cananeus, os moatitas, coatitas, moabitas, a gente precisa entender um pouco quando a gente fala, ouve Deus mandar matar tudo. Se você for começar no capítulo 15, versículo 1, Deus manda matar tudo, incluindo as crianças de colo, as que mamam. Aí você fala assim: meu Deus, quão terrível é Deus que mandou matar crianças. Mas a gente precisa entender o contexto, para a gente entender o pretexto. O que Deus está falando, na verdade, é que o povo amalequita, eles primeiro tomaram e possuíram aquilo que não era deles, era que Deus tinha dado ao povo de Israel. Segundo, isso aqui bem resumidamente, tá, gente? Que para entender tudo isso teria que mostrar mapa geográfico, entender como é que a terra estava dividida, todo o contexto de Israel e assim por diante. Segundo, era um povo extremamente pagão e idólatra, um povo que adorava os seus deuses, matando crianças a pedrada, dava pedrada na cabeça das crianças, ou jogava viva no fogo. Acendiam fogo dentro da pedra lá do ídolo, da estátua, e jogava a criança viva. Em uma época que a mulher não tinha muito valor, a mulher sofria muito de depressão, então não era difícil para uma mãe entregar um filho ao sacrifício. É como, eu vou contextualizar para o dia de hoje. É como você fosse pegar uma Thalita, por exemplo, fosse lá para a Síria,
no norte da Síria, que é onde ainda tem algum reduto do Estado Islâmico, e ela fosse evangelizar lá hoje. Vocês acham que ela ia conseguir? Com todo o poder de Deus sobre ela? Você acha que ia ter conversa com o Estado Islâmico? Sendo que para eles nós somos demônios? Então como é que eles iam nos tratar? Como demônios. Então como é que você resolve esse problema? Com guerra. Amém? Para vocês entenderem, porque eu falo, Deus, por que Deus, toda vez que a gente fala sobre Deus mandar matar tudo, a gente tem essa dificuldade. E mandar matar, na verdade, assim, é como se Deus, esse verbo no original hebraico está no imperativo. O original hebraico no imperativo diz assim, ó, eu estou permitindo vocês fazer isso. Não é que eu queira, mas é necessário. Pode ser que você tenha que chegar a esse nível para poder realmente resolver o problema dentro daquilo que eu estabeleci. É como eu falei agora há pouco, Eva comeu, ela morreu imediatamente? Não. Então morrerás, não quer dizer, se você comer, você tem o direito de não comer ou de comer, mas se comer tem uma consequência. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem uma consequência. Amém? Todo mundo entendeu esse contexto? E aí Deus dá uma missão a Saul. Samuel, o profeta, vai lá e fala, vai lá, o Senhor se lembrou dos que os amalequitas tinham feito, destrói tudo, não traz nada para Gilgal. A Bíblia diz que Saul foi com 200.000 homens, matou tudo, acabou com tudo. Aí se a gente for ouvir até aqui, Saul obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu ou não obedeceu? Mas o que acontece? O povo queria trazer os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores cabritos, o que tinha de melhor daquele lugar que Deus mandou destruir, para sacrificar em Gilgal, oferecendo ao Senhor como oferta por ter dado vitória. Queridos, isso aqui é um erro extremamente comum na vida espiritual de quem não entende o culto. Quantas coisas Deus manda a gente tirar e a gente deixa despojos, deixa restos, deixa pedaços, deixa pedacinhos, deixa sentimentos, deixa vontades, sendo que Deus mandou acabar com tudo. Quando Jesus fala assim, aquele que abrir mão de tudo por amor a mim, receberá de mim 100 vezes, mas aquele que não abrir mão de tudo por amor a mim não é digno de... Então, na medida de Jesus eu tenho que abrir mão de quê? De tudo? Posso trazer alguma coisa? Posso levar alguma lembrança? Posso levar algum entendimento meu? Posso levar alguma vontade minha? Não. E é aí que o culto entra. Se você lembrar de Romanos 12, Paulo fala que eu tenho que entrar no culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para passar por uma transformação de entendimento, para alinhar, na verdade, essa palavra entendimento aí, ela pode vir de metanoia, mas o radical mais interessante é o equilíbrio entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, entre a vontade, a razão e o espírito. Muitas vezes a gente não consegue entender essas coisas porque a gente não está ainda conectado ao nível que Deus quer para nós. Mas na hora que você entender o que Deus quer, você vai descobrir, como Jesus fala, o meu evangelho não é pesado. Não é difícil obedecer. Cara, o cara já tinha matado tudo, era para trazer os boi gordos. Era para trazer os carneiros gordos. E fica aqui, nessa manhã, um apelo. Deus não quer gordurinha. Amém. Oh, glória.
Deixa as picanhas. Uma vez eu vi o pastor fazer, eu morri de rir, eu fiz assim, Jesus, o senhor não está me aceitando. Gordura faz mal mesmo, até para Deus, tá vendo? Mas deixando a brincadeira de lado, ele vai, e por que Saul traz os despojos? Não vou ler não, mas depois está aí, você pode ler. É porque ele passa a ouvir o que o povo queria. Quer ver? Aqui, ó. Versículo 15 do capítulo 15. E disse Saul: de Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou. O povo perdoou. Tem alguma palavra diferente em alguma tradução aí? Hã? Fala alto aí que você com a massa. Poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Cara, o povo entendeu o que era melhor no lugar de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca entendeu na tua vida algo que Deus falou que você achou que era melhor para você do que Deus? Porque se o nosso culto não nos levar nesse lugar, ele não é culto. Se você não entrar nesse nível, você nunca vai ser o que Deus quer. E a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Você olha para os nossos irmãos na fé, os patriarcas da fé, você olha como aqueles homens conseguiram fazer isso. Eles tinham um entendimento total do que Deus ia fazer. Por que Noé conseguiu fazer aquela loucura? Porque ele teve entendimento. Gente, a gente às vezes acha que a fé é sobrenatural e é sem entendimento, é loucura. Em alguns momentos vão parecer porque racionalmente não se explica. Mas não quer dizer que você vai estar pancado, senão todo drogado era um homem de fé. Senão a gente poderia fazer o quê? Em vez de cultuar a Deus, chorar, clamar, a gente ia fumar maconha, ia ficar doidão. Ia estar todo mundo cheio do Espírito. Para com isso. Até quando o Espírito vem e embriaga nossas vidas, você observa que na Bíblia tem vários momentos que o Espírito vem. Até no Pentecoste, cada um entendeu na sua língua. Sabe por quê? Porque se Deus falar alguma coisa para você no teu espírito, não serve para você, mas serve para Deus usar você para fazer o que Ele está falando. E aí se acontece, o nosso culto é para parar as coisas de Deus em nós. Aí o nosso culto é para parar as coisas de Deus em nós. Você está escolhendo o que é bom para você e achando que Deus está aprovando. E eu te dizer uma coisa, Deus não está. Nesse dia, o reino de Saul foi tirado. Toda vez que você está fazendo isso, eia, me ouve, me escuta aqui nessa manhã. Você que está me assistindo, escuta isso. Toda vez que você está no seu achismo e fora da palavra, ainda que você tenha razão, você está perdendo o governo de Deus sobre a tua vida. E quem mais faz isso não é o ímpio, porque o ímpio não tem o entendimento e as coisas de Deus lhe parecem loucura. Quem mais faz isso é aquele que declarou que Jesus seria o Senhor da sua vida. E às vezes quanto mais entendimento você tem, por isso que a Bíblia diz que até na hora do saber, saiba somente o que convém. Se você começar a buscar, procurar explicação para tudo, você está com o pé fora também. Porque tem coisas que só vai ser explicada no tempo que você tiver a capacidade de entender e não se desviar. Vocês estão comigo, queridos?
Gente, eu tô expandindo, hein? Se você tiver paciência, eu acho que eu vou até 1h da tarde. Misericórdia. Mas vamos lá. Então, onde estava o cerne dessa questão? É quando Saul pergunta para ele no versículo 22. Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a sua palavra? Esse como aqui tem sentido comparativo. Então assim, o sacrifício não era errado. Até porque se você pegar, Moisés gastou Êxodo e Deuteronômio falando sobre o tabernáculo, sobre as leis, sobre a forma de sacrificar. Então sacrificar errado? Não. Hoje você sacrifica, toda vez que você vai apresentar seu culto e você deixa as coisas lá, do teu coração, do teu entendimento, você está sacrificando. Então quer dizer que Deus não quer mais sacrifício? Não é isso que ele está dizendo. Ele está comparando o prazer que Deus tem entre sacrifício e holocausto e obediência. Sabe o que ele está falando? Assim, não adianta você ela falar assim: hoje eu vou deixar e amanhã não obedecer. Hoje eu vou fazer e amanhã você não faz. Hoje eu entendi e amanhã você esquece que você entendeu. Por isso assim, quando você chega até Jesus e você tem um monte de gente que você brigou, que você maltratou, que você fez, você não deveria nunca esperar, mesmo que a pessoa tivesse um motivo e você tenha sido maltratado por ele, você deveria ir lá e falar: meu irmão, não tem mais nada contigo, Deus te abençoe. Você não tem a obrigação de andar junto com ele, mas você tem a obrigação de falar assim: ó, eu não tenho mais nada contigo, porque o Senhor limpou meu coração. Se a gente tinha más obras lá atrás, a gente deveria falar assim: peraí, eu não tenho mais essas obras em mim, porque agora o Espírito Santo habita em mim. Mas a gente entende pouco isso, por isso que a gente tem pouco domínio dele sobre nós. E vou dizer, o que é mais fácil às vezes, obedecer ou sacrificar? Aí vai falar assim: depende do que eu vou sacrificar. Imagina Abraão. Agora olha aqui o exemplo da concordância entre os céus e terra, o homem e Deus. Isaac está indo com seu pai, e ele é o filho da promessa, mas ele tipifica quem aqui nesse tempo? Jesus. E Abraão tipifica quem? Deus. Então tem coisas que Deus anuncia na tua vida hoje que vai se cumprir quando? Lá na frente, que Jesus só veio depois. O problema é que você não está disposto a abrir mão agora, logo você também não vai viver depois. Coisas que você não abriu mão ainda, travando o seu destino profético. Se eu não tivesse aberto mão do meu sonho, eu não estava aqui hoje pregando para vocês. Mas eu fico imaginando Abraão na hora que Isaac falou assim: pai, cadê o carneiro? Então entenda aqui, ó, aonde vai a obediência e o sacrifício na mesma linha de Deus, e entre o homem e Deus, e entre Deus e a terra. Deus proverá. Sabe o que Abraão está falando? Ele está profetizando Jesus sem saber quem era Jesus. Mas no coração dele, ele está dizendo assim: Deus sabe que eu vou até as últimas consequências no meu sacrifício. E se Isaac morrer, Deus me dá outro, porque ele me deu o primeiro. Ou ele ressuscita Isaac. Ou ele faz alguma coisa, mas Deus não vai me deixar sem a minha promessa. Ou seja, a convicção do sacrificar e do obedecer garante aquilo que você vai fazer para Deus. É fé. Por isso que Abraão foi imputado como pai. A fé, ela não tem que garantir você depois que você faz, ela tem que garantir você para fazer. Pegou? Ah, você fez porque eu tive fé. E se der errado, não importa, eu tive fé. E se der certo, eu tive fé.
Porque Deus mandou. Você quer ver uma coisa? Arthur esses dias trouxe uma para mim que foi uma pancada no queixo. Olha em casa, né? Lá em casa os meninos estão conectados com alguém, a gente está ouvindo a mensagem aqui, né? Aí Arthur virou para mim: pai, e se Deus estiver falando que não é para fazer nada agora? E se agora não for hora de ir para a faculdade? E se agora não for hora de fazer isso? E se agora não for hora de fazer aquilo? Bem pensado. E se Deus falar agora com você? Aí você fala assim: eu ainda não estou pronto, sabe por quê? Fique tranquilo, melhor. Ele não vai falar. Porque ele falou para Abraão quando Abraão estava o quê? Pronto. Então eu tenho que desenvolver o meu culto para eu ficar o quê? Pronto. Para obedecer até o quê? Eu não posso deixar o povo falar e eu me corromper. Saul deixou o povo falar, se corrompeu. A voz do povo é a voz de Deus. Olha que inferno que deu. A voz de Deus é a voz de Deus. E ponto. O que você tem escutado? A quem você tem dado ouvido? Porque o que tem agora nesse tempo de pandemia são coisas para falar, são pessoas para falar. Não estava na minha pregação, não, mas eu vou entrar, depois eu volto aqui. Olha que eu estava pensando esse dia, nós estamos num extremismo tão grande que se alguém esquecer a máscara e sair na rua, dependendo do lugar que ele chegar, ele toma uma coça. Sendo que se ele tiver sadio, a pessoa mais em perigo ali é ele, não é quem está de máscara. Hoje ou você é extrema direita ou você é extrema esquerda. Se você quiser vir como um inteligente que vai mediar os dois lados para ser bom para todo mundo, você não presta. Ninguém te ouve, ninguém quer te ouvir. Aí eu pergunto: o povo está com Deus? Tem um monte de gente na rua com luva. Aí bota a mão em tudo. Na hora de tirar a luva, não sabe tirar. Mas ele acha que ele está o quê? Porque alguém falou. Aí se você pega uma enfermeira, um médico infectologista, alguém que conhece de saúde coletiva, saúde pública, de biossegurança, de sanitarismo, diz que não precisa usar. Ele não acredita. Assim como tem gente que acredita que não precisa usar máscara. Aqui está todo mundo de máscara. E quem chegar sem máscara não entra. Simples assim. Então a gente precisa entender qual a voz que você tem escutado. Você já viu quando você vai para cultuar a Deus, quantidade de vozes que você escuta? Espera, eu vou pegar minha Bíblia, vou ler aqui agora, vou meditar, vou orar. Já viu quantidade de... A maior voz que você escuta, sabe qual é? Das tuas necessidades, o que é pior. E gente, eu não estou falando do povo pegar boi gordo e carneiro e oferecer a Baal, a Mamon, a outros deuses. Não, eles ofereceram em Gilgal, ou seja, na terra do Senhor, para quem? Para o Senhor. Tem culto que está profanado, mesmo você querendo fazer a vontade de Deus. O problema é que você quer pegar a sua vontade e tornar sendo a vontade de Deus. Você está profanando o culto. E eu não estou falando isso para Deus te matar. Não, nós já temos diante do Senhor um advogado, pode ficar tranquilo. Eu estou falando para você aprender, eu aprender, para todos nós aprendermos. Nós precisamos aprender, porque esse tempo que virá é um tempo que Deus está buscando
como eu preguei nas outras pregações, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então não adianta eu estar em espírito e não estiver em verdade. O espírito e a verdade só estará em mim se eu estiver em obediência. Se você quiser resumir, quem é que adora em espírito e em verdade? Quem anda na obediência à palavra. O que é obedecer? Obedecer é livre submissão. O que é obedecer, apóstolo? É submeter-se à vontade e cumprir. Não é saber que Deus tem uma vontade para mim, eu tenho que cumprir. O que é obedecer? É agir de acordo com o que foi estabelecido. O que Jesus veio como pedra fundamental estabeleceu sobre nós. Porque se fôssemos judeus, teria estabelecido uma promessa que muitos ainda estão buscando. Mas nós que somos gentios e através do sangue de Jesus, o que ele estabeleceu para nós? Vocês estão comigo? Agora segura isso aqui, ó. Do latim é escutar com atenção. Eu vou melhorar aqui, que na hora que eu li isso eu falei, peraí. Do latim é escutar e dar atenção. É calar a alma e deixar Deus. Mas o que Saul fez? Ouviu o povo. Mas o profeta, Deus já tinha falado através do profeta. Mas ele ouviu. Gente, quantas pessoas chegam pra gente e pedem conselho? Aí você dá o conselho, mas eu já tinha. Então, para que está pedindo conselho? Você quer conselho bíblico, instrução bíblica para não seguir? Está gastando meu tempo. Ah, mas não é papel do senhor aconselhar? É. E o senhor de obedecer. Alô? Domingo passado lá em casa deu um pau. Você vê como essa questão de culto toca os céus, toca o mundo espiritual. Deu um pau antes do culto, comigo com o Arthur. Mas deu um pau. Aí Dona Delvânia entrou no meio. Vocês viram como é que Arthur começou o culto domingo passado? Mas deu um pau, amigo. E é interessante que naquele momento eu entendi que Deus estava falando sobre a geração desse tempo. É uma geração que quer ouvir, mas não quer o quê? Quantas vezes nós tivemos na presença de Deus, fomos tocados, né? Agora vai, você voltou de onde você foi, da Song, né? Do clamou pelo Brasil, não sei da onde, do Dunamis, seja de onde você veio. Voltou a ser a mesma coisinha, tão bonitinha do Pai. Segura isso aí, ó. Agir de acordo com o que foi estabelecido significa entender o que foi estabelecido, que o que foi estabelecido é superior à nossa consciência. Eva, se você, Adão e Eva, se vocês comerem da árvore do fruto do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas está aí. Então o que era superior? O que Deus ia fazer se eles não comessem? Eles preferiram o quê? Comer. E isso contaminou todos nós. Muito do que nós estamos vendo nessa geração é de geração que não obedeceu. Muito que nós estamos vivendo dentro da nossa igreja que nós não obedecemos antes. Muito do que você está vivendo na sua vida é o que você não fez antes. E eu tenho dito e falado, tudo que a gente não resolve lá atrás, volta para a gente resolver. Por isso que a questão da paternidade, a questão da identidade, a questão da cura da alma, a questão da cura das memórias, ela é tão importante. Cara, Deus é mestre em pegar aquilo que virou desgraça e transformar em benefício. Eva pecou. O que Jesus fez? Espera aí que eu tenho Abraão, eu tenho Isaac, tenho Jacó, tenho Jesus. Vou passar por Davi para alcançar a cada um de nós hoje.
Cara, não é como você nasceu, como você foi gerado, como se você teve pai, você teve mãe, você não teve ninguém, você é filho da placenta. É o que Deus está transformando você. É o que Deus está fazendo em você, e o que Deus vai fazer através de você. Senão você nunca vai entender o que é ser filho de Deus. Deus nunca vai proibir a gente de pecar. É a gente que decidir que o que de Deus é superior. E eu preciso me submeter. Sabe por quê? A característica do obediente é ser submisso. Você quer saber se você é obediente? Pergunte se você é submisso. E não é na igreja não, é quando seu pai fala alguma coisa, quando sua mãe fala alguma coisa, seu chefe fala alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa. Fala assim, eu não estou gostando, não estou entendendo, mas eu vou lá fazer. A submissão ela tem um limite. Qual é o limite da submissão? Até onde encontra os princípios de Deus. Entrou nos princípios de Deus, derrubou os princípios de Deus, não tem mais submissão. Aí é pecado. A submissão, ela nos liberta da necessidade de que tudo que eu tenho que ser e tudo que eu tenho que fazer tem que ser do meu jeito. A submissão vai nos libertar de que tudo tem que ser feito do nosso jeito. Isso não é palavra minha, isso é a palavra do Douglas Gonçalves, que eu vi um vídeo dele. Vou dar aqui o crédito, né, para quem falou. Eu achei isso fantástico. Entenda isso nessa manhã em nome de Jesus. Entenda isso nessa manhã em nome de Jesus. Porque se eu não entender isso, eu quero que você venha comigo em Gênesis 3. Vamos lá. Olha o que acontece. O cara tá ficando bom no negócio. Gênesis 3:3. Vamos ler o do 1 ao 3 para a gente poder. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eva sabia que se ela comesse ela ia morrer? Sim ou não? Olha que interessante, quando você anda sem Jesus, você não sabe o que é pecado. Você sabe às vezes até o que é certo e errado, por uma questão moral e cultural. Mas tem coisas, por exemplo, que na Bíblia é pecado e a bebedice, não é o consumo de bebida alcoólica, mas a bebedice é pecado? É. Mas quando eu enchi a cara, eu achava que era legal. Estava curtindo. O Espírito tem que virar uma chave dentro de mim para dizer: isso aí não é o que Deus quer, porque você tem que andar em Deus com consciência. O Espírito tem que governar você com consciência. Então, entre a moral, ética e cultura, ainda tem os princípios estabelecidos na palavra. E Eva sabia, assim como hoje eu e você que entregamos nossa vida para Jesus, que aqui só tem gente que já aceitou Jesus. Se tiver alguém que está me ouvindo que não aceitou, ainda vai ouvir isso também. Porque quando a gente adentra o Senhor, a primeira coisa que Ele faz é botar o Espírito Santo dentro de nós, para que Ele possa justificar dentro de nós o pecado, a justiça.
para Ele revelar os nossos pecados, assim como Ele também revela que somos filhos. E por sermos filhos, não podemos andar em pecado, porque temos a natureza do Pai. E o Pai não peca. A Eva faz o quê? Ela, para explicar o seu pecado, para explicar a sua obediência, ela amplia as ordens de Deus. Eva não, perdão, o diabo. Não foi isso que Deus disse? Ela falou, foi, ela falou na risca. Se você pegar o texto e pegar o texto anterior, você coloca as frases, são iguais. Aí o diabo fala assim, não, mas não vai morrer. Certamente, ele ainda usa a palavra certamente não, ela ampliou. Ela ampliou o senso de Deus, não foi nem o senso do pecado. Olha que loucura, gente. O diabo faz com que a gente amplie o senso de Deus, o senso de justiça de Deus, o senso de amor de Deus, o senso de misericórdia de Deus, para que a gente ache que nós não estamos morrendo. E olha que coisa boa para fazer: botar você dentro da igreja, deixar você aqui cultuando a Deus em pecado, e você achar que está ficando vivo, mas na verdade você está ficando o quê? Morto. Aí quando Jesus voltar, você veio para o céu e ele vai falar assim: aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Entendeu agora onde é que entra o aparta de mim, maldito? Baixa só um pouquinho, filho. Tanto. E isso é extremamente comum. Ampliarmos a misericórdia, o amor, a paciência, a longanimidade, a palavra, o fim. Jesus vai voltar, não, mas vai tardar. Cara, você já parou para poder ver expressões na Bíblia que Deus assim, Deus conhece o meu coração? Você já parou para falar assim, Deus sabe o que eu sou? Olha que interessante, você fala assim, não, Deus conhece meu coração, Ele sabe por que eu pequei. Sim, é por isso que Ele sabe que você pecou. Porque Ele conhece o seu coração e sabe que Ele está o quê? Doente. E a gente fala isso ampliando o quê? O pecado. Como se a gente estivesse pegando os bois gordos, os carneiros e queimando. Sendo que Deus mandou fazer o quê? Não pequeis. Amém? A gente fala assim, Deus sabe que sou falho. Mas o Espírito que Ele te deu de amor, de perseverança, de moderação, de equilíbrio. O Espírito tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que tudo, que não falha. A gente fala, mas Deus sabe que eu sou. Mas o amor de Deus não. Então se eu tivesse o amor de Deus, eu seria falho? É lógico pensar isso? Sim ou não? Mas a gente vai ampliando, percebeu? A gente vai ampliando. Deus sempre perdoa. Tem pecado que é para a morte. Vocês sabiam disso? E você quer ver uma coisa? Nessa questão de Deus sempre perdoa, eu sempre levo em consideração o seguinte: Jesus fala assim, ó, eu virei como um ladrão. E se no dia que Ele vier, que a gente fica sempre postergando também, ampliando, né? Não, escatologicamente, é verdade, tem vários sinais escatológicos que vão apontar, mas nem o filho sabe a hora, só o Pai. E a gente às vezes vive dissolutamente, gastando a nossa vida como se Ele voltasse daqui a 1000 anos ainda. Querido, a vida que você entregou para Jesus, ela é uma só. E é essa vida que Ele vai ressuscitar dos mortos, ou te arrebatar. É essa vida que Ele vai julgar, é essa vida que Ele vai levar para a eternidade. Vou falar de novo. A vida que você e eu, nós entregamos para Jesus, que você aí entregou para Jesus, é uma só. E é essa vida que Ele está avaliando, é essa vida que se você morrer Ele vai ressuscitar no corpo, que Paulo diz que vai ser um corpo espiritual. É essa vida que Ele vai arrebatar se Ele voltar agora, e é essa vida que Ele vai julgar e levar para a eternidade.
E a gente às vezes fica vivendo como se a gente fosse espíritas, né? Vamos ter não sei quantas vidas. E eu não estou falando dos espíritos, estou falando dos crentes. Você quer ver outra coisa? Eva escolheu acreditar na mentira do diabo. E Adão escolheu ignorar a ordem de Deus. Sabe o que eu entendo dentro desse princípio aqui? Que desde quando o pecado entrou no mundo, você tem duas opções para pecar. Ou você escolhe acreditar que é mentira, ou você ignora a palavra do Senhor. Isso aqui é um princípio de onde habita o pecado dentro de nós. Ou é na mentira, ou é quando a gente ignora. O que Saul fez? Ele ignorou o que o profeta tinha dito. Mas o povo quis trazer. Mas ia adorar a Deus. Deus não está preocupado com isso. Gente, Deus não está preocupado com o que nós levamos para Ele. Deus está preocupado que eu vá para Ele. Em espírito e em verdade. Através do Espírito da verdade, Ele vai instituir dentro de mim a adoração verdadeira. Através do Espírito da verdade, Ele vai instituir de mim a vida que eu preciso viver no Espírito. Através do Espírito da vida, Ele vai manifestar o reino dEle dentro de mim. Pegou aí? Esses dois princípios são terríveis. Ou você escolhe ignorar, ou você escolhe que é mentira. E eu quero aqui chamar a atenção umas coisas assim, porque talvez você esteja pensando assim na prostituição, na fornicação, no adultério, na pornografia. Cuidado, queridos, que essas coisas às vezes nós temos medo. E você não escorrega em montanhas, você tropeça em pedregulhos. Vou pegar algumas coisas que estão na Bíblia. Na Bíblia, amém? As mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa. Aí eu pergunto a jovens, sabe lavar, passar e cozinhar? Ah, mas o mundo mudou, agora a gente estudou. Os princípios não. Cara, se você pegar, tem dois ministérios que poucas pessoas se atentam para cuidar deles. É o ministério da edificação do lar, que só a mulher tem essa autoridade. E é o ministério do governo do lar, que só o homem tem essa autoridade. Aí os homens de hoje estão vendo um monte de idiotas no YouTube e se tornando alienados. Aí nós temos idiotas, desculpa o peso da palavra, mas é assim para acordar. Nós temos idiotas alienando idiotas. As mulheres de hoje, não, eu vou estudar. Cara, pô, você pode ser PhD e ganhar milhões. Isso não faz de você uma edificadora da tua casa. Assim como se você for uma empregada doméstica, não faz de você uma edificadora da tua casa. O que faz você uma edificadora da tua casa é entender os princípios da palavra do Senhor. E é obedecê-los. Peguei só um item espinhoso para a gente poder... Um item espinhoso para a gente poder entender. Tem estudos que mostram que em 2030 nós teremos uma geração de pessoas que não trabalham, não estudam e não fazem nada.
Não estou falando de um estudo que está falando de pessoa, estou falando de geração, amém? Geração tem a ver com a igreja, amém? Geração tem a ver com a igreja. Em 2030, está na porta, daqui a 10 anos nós teremos uma geração de inúteis. Você acha que ele vai ser inútil só para o reino também? Mas eu estou queimando e não lava a calcinha. Não sabe fazer um arroz, não sabe queimar um arroz. O cara não sabe dar um prego numa mão. A mulher tem que levantar para da casa, porque o cara está depressivo. A mulher é o homem é a mulher. Isso acontece, entra o espírito de homossexualidade na casa. É porque a gente só quer as coisas boas do culto. Mas as coisas boas pertencem ao Senhor. Bom, perfeito e agradável é fazer a vontade de Deus. Porque só a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso parece hoje, sabe o que soa? Machismo. Mas peraí, você entende que foi Deus que te criou? Você entende que você é criacionista e não evolucionista? Se você entender isso. Do contrário, se você não entende isso, você rasga a Bíblia e vai servir a qualquer outra pessoa. Porque a Bíblia diz que o que Deus escreveu nessa palavra não pode ser mudado. Nem um tio, nem uma vírgula sairá dela. E quem tirar já está condenado ao inferno. É o penúltimo versículo da Bíblia. Entendeu? Porque fazer a vontade do povo é perigoso. Fazer a vontade da cultura é perigoso. Entendeu? Porque se o mundo invade a igreja não se torna mais luz para o mundo. Porque o mundo é trevas e não há parte das trevas com a luz. O que vale para o mundo, igreja, não vale para você. Porque se valer para você, você vai perder o governo de Deus. Você vai perder as promessas do Senhor. Deus vai te destronar. Mas a Bíblia diz, apóstolo, que quem se chegar a Ele não vai lançar fora. É quem chegar e permanecer nele, obedecendo a Ele. Aí sabe o que eu descobri? Que nós temos um monte de ateístas crentes. O que é isso? Vou explicar para você. Enganar a si mesmo é fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade é criar um ídolo para você mesmo. Isso foi o que disse, não. Foi o Espírito Santo que me falou ontem. Uau! Aí isso acontece, a desobediência nos leva ao ateísmo. Espera aí, como é que você fala que crê num Deus que você não obedece? Quem não crê e fala abertamente e não obedece é quem? Quem é ateu. Ele às vezes até obedece princípios filosóficos, até vive muito bem. Tem muito ateu que é melhor do que muitos crentes, mais honesto. Moral e civicamente falando, ele é até melhor. Mas não tem Jesus. E quem tem Jesus? E quem tem Jesus, a Bíblia é clara, tem que andar como Ele andou. Porque se você tem Jesus, mas você não obedece a Jesus, não significa que você negou Ele. Se você nega a existência de Deus, você não é ateu. Então tem um monte de crente ateísta. Isso é só uma conclusão simples. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23. Estou acabando. Tiago 1, 22 e 23.
Diz assim: vou começar a ler do 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, pela qual pode salvar as vossas almas. Essa palavra nessa manhã salva nossas almas, amém? E ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ele não está falando só do discurso do outro, ele está falando daquele que o diabo fez para Eva, que a gente faz quando a gente peca. Essa ampliação que nós fazemos na palavra, que eu acabei de ministrar para vocês. Enganando a vós mesmos. Exatamente, a idolatria que a gente acumula sobre nós mesmos. Então eu vou perguntar, eu estou falando de Bíblia ou não estou, gente? Está escrito? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu próprio rosto, ou o seu rosto natural. Só que Paulo fala que nós temos que refletir no espelho a imagem de quem? De Cristo. Isso é fazer a própria vontade. É olhar para si mesmo, está fazendo a própria vontade, está achando que está o quê? Está bem. O povo estava levando os bois e achava que Deus ia gostar. Cara, você pode estar bonitinho, pode estar tudo bonitinho na tua vida, pode estar tudo certinho, você pode achar que está cheio de Deus e na verdade você está numa idolatria religiosa. Agora olha o que ele diz, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o que é necessário? João 3,6. Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. O que é necessário? 1 Coríntios 6, 9 e 20, para a gente encerrar. Eu tinha mais coisa, mas aí a hora não vai deixar. 1 Coríntios 6, do 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Lembra que eu falei de uma idolatria aqui agora, não foi? A idolatria da minha vontade. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. E a avareza também é idolatria. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Percebeu do particípio passado? Haveis sido, ou seja, você passou por um processo de purificação, lavado pelo sangue do Cordeiro, você passou por um processo de santificação, você foi separado sim do mundo, então não há comunhão entre os filhos das trevas e os filhos de Deus, não há comunhão entre a igreja e o mundo. E haveis sido justificados
em nome do nosso Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Senhor. A palavra Espírito é com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E eu pergunto a você, aonde ele habita hoje? Dentro de quem? Dentro dessas paredes que nós estamos de volta hoje? Não, dentro de cada um de nós. Então deixa eu te dizer, você já passou pelo processo, você já está dentro do processo, você tem que respeitar o processo, você tem que mergulhar no processo e tem que se permitir. Porque tudo isso que foi pregado é possível de ser vivido, não porque nós vamos conseguir, porque não vamos, mas porque o Espírito Santo está em nós. E esse é o culto que nós temos que buscar. Aquele que o Espírito Santo, ele adora através de nós, ele fala através de nós, ele manifesta através de nós. Gente, você já imaginou? Olha que interessante. Vou fazer um link aqui. Saul é destronado, Davi é eleito. Aí você imagina, naquele tempo onde tinha o rito do sacerdote, o rito levítico para adoração e para movimentação da arca. E Davi, como rei, ele vai dançando na presença, na frente da arca. Sabe o que é isso, queridos? Naquele tempo, um escândalo religioso. Mas sabe o que era para Deus? Uma adoração do Espírito. Porque quando você está em Espírito, você faz aquilo que a sua consciência jamais deixaria você fazer. E você jamais também vai escandalizar por escandalizar. Você vai levar o povo a uma nova forma, ao novo mover de Deus, ao novo status em Deus. Aquilo que você acha que você não consegue, o Espírito está dizendo, eu faço. Se você realmente entrar num culto, ir para o propiciatório, deitar lá, se sacrificar lá as tuas vontades, não querer mais ampliar a palavra, não querer mais ampliar os motivos do seu pecado, das suas meninices, das suas dores, do seu passado. Ai, apóstolo, não sabe como é que eu fiquei ferido, como é que foi, só não conhece meu marido. Eia, até Deus isso. Sabe uma coisa que me preocupa nesses dias? É que tem muita gente tirando aqueles cultos doutrinários dentro da igreja e levando para a rede social e continuando doutrinário. Não digo isso que doutrina é ruim. Eu estou dizendo que doutrina sem a direção de Deus é a mesma coisa que pegar boi gordo, onde Deus não mandou, e matar para Deus. Eu falei no início do culto e vou falar de novo. Deus te capacitou, Deus te deu um dom e deu uma missão. Você não tem que promover você, e nem o Espírito Santo tem que promover você. Você promove a visão, você promove a missão de Deus, você promove Deus, e Deus vem. Aí sabe aquela falta de recursos, falta de capacidade, falta de treinamento, vai acabar as faltas todas. Porque o governo de Deus, ele vem. Se você olhar na vida de Davi, Davi venceu todas as batalhas. Todas, não teve uma que Davi havia perdido. Não faltou recursos para Davi, ainda que ele tivesse que entrar nas cavernas de Absalão. Ainda que o exército dele, o primeiro exército de Davi fosse com ladrões, salteadores, adúlteros, pecadores. E todos eles depois se converteram ao Senhor. O Senhor, porque vinha em Davi, Deus. Então quando as pessoas verem Deus em você, as pessoas vão se converter ao seu Deus e não a você. Amém, queridos? Até na hora da gente falar assim, o meu discípulo, a gente tem que tomar cuidado, porque o discípulo é de quem? Você morreu por alguém? Você foi para a cruz por alguém? Então o discípulo não é seu, você está cuidando daquilo que é de Deus. Nem a vida que você tem é sua. Você não doou ela para Deus? Então, perdeu o playboy.
O meu e o seu culto, ele precisa estar diante da obediência. Você hoje tem um advogado. Se você pecou, você pede perdão, deixa o pecado, confessa e volta para a presença dele. Mas entenda que existe profundidade, existe largura, existe estatura, comprimento. E ele quer nos revelar tudo isso através do Espírito dele que habita em nós. Esse é o tempo, queridos, que eu tenho crido, que Deus está instituindo, tirando Saul para estabelecer Davi. Homens e mulheres que vão obedecer ao Senhor em tudo. Espera aí, eu sou mulher, eu tenho que aprender a lidar com a casa? Tenho, então eu vou lidar com a casa. As mais velhas ensinam as mais novas. Eu sou homem, eu vou aprender, vou olhar para quem realmente tem o caráter do homem da palavra. Você vê que até para a instituição dos bispos, diáconos, o homem ele tem que ter um padrão. Um homem ele precisa ter um padrão. Eu sou filho, o que a Bíblia diz? Lá no mandamento, nos primeiros mandamentos, 4 ou 5, se eu não me engano, 5º ou 6º, se eu não me engano, obedecer a pai, acabou. Não tem que questionar, eu tenho que obedecer. Ah, você quer mais? Não, fica com o seu marido. Mas não é o que a Bíblia diz. E assim sucessivamente. E quando nós tivermos uma igreja nesse nível, nós não teremos mais o mundo dentro da igreja, mas a igreja tocando o mundo. A igreja manifestando o reino de Deus no mundo. Repara que a igreja não pode manifestar a igreja tem que manifestar o reino. Porque é no reino que o governo de Deus opera. Porque tem igreja aí que adora Satanás. E diz, chama igreja. Entendeu? Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos terminar. Você que nessa noite ainda, nessa tarde, nessa manhã, início de tarde, eu estou perdido no tempo e no espaço. Gente, eu ficava hoje o dia inteiro falando desse texto aqui. Tinha tanta coisa ainda. Mas você que está meio Saul, ou que está completamente Saul. Ah, mas eu passei por isso. Esquece o que você passou, meu irmão, que está te vindo para zorra nenhuma. Ó, não é tempo daqueles que foram. Não tem nada a ver com o que nós fomos, não tem nada a ver do que somos. Tem a ver com o que nós seremos. Saul não entendeu isso. Eu falei isso para pastores esses dias, gente, não tem nada a ver com o que nós fomos, não tem nada a ver com o que estamos sendo, tem a ver com o que nós seremos. E você não vai ser se você continuar olhando para o retrovisor. Então hoje é o seu dia de conserto, agora, nesse momento. Você que está aí me ouvindo, que precisa desse conserto, é agora. E quando você me ouvir, também é o momento do conserto. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa entregar para que Ele possa governar sua vida verdadeiramente. Do contrário, você está ampliando verdades que não são suas, são de Deus. E entenda, a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu queria te dar 5 minutos a mais, mas a gente não pode sair deste lugar hoje sem colocar as coisas no devido lugar. Eu não vou chamar vocês aqui para frente, como a gente tem de costume, porque nós não podemos. Mas faça desse lugar que você está aí, a distância de 2 metros um do outro, um altar expandido pelo Senhor. Faça nessa hora um lugar da sua entrega e renúncia. De pedir o Espírito Santo, Senhor, eu sei que o Senhor habita dentro de mim, e o Senhor vai me levar a uma obediência radical na tua palavra. O Senhor vai me levar a obedecer aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. O que está escrito, que dá entendimento pelo Espírito, não que dá entendimento pela minha mente, pela cultura, pelas normas, nada disso. Deus respeita tudo isso, querido. Mas Deus tem nesse tempo algo dos céus para estabelecer na terra. Jacó, como eu preguei da última vez, ele pegou aquela pedra, edificou um altar naquele lugar, e ele abriu o coração e falou: agora eu sou casa de Deus.
Até agora, esse lugar, Deus estava aqui. Quão terrível é, Deus estava aqui, eu não sabia. Quando eu não estou em obediência, Deus está ali, eu não sei. Porque eu estou no lugar de Deus. Mas quando nós descobrimos que Deus está ali, a nossa vontade, ela some. E a vontade de Deus, ela estabelece dentro de nós. E nós verdadeiramente nos tornamos casa de Deus. Qual o seu nível de obediência hoje? Eu sei que eu não quero mais pecar com a pornografia, eu não quero mais pecar com a ira, eu não quero mais pecar com um monte de coisas que eu sei que eu tenho e já tive e ainda continua na minha memória um bocado de coisas. E é não querer, e acima de tudo eu entendo que se eu continuar eu estou morrendo. Eu só estou dando justificativa para Deus e Deus está tentando me colocar de volta. Os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu que todas as vidas sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O salmista diz: o pardal encontrou a casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Você também pode encontrar os altares do Senhor. Há um lugar no coração do Pai para mim e para você. Há um lugar no coração do Pai para mim e para você. Se o pardal, que é o passarinho, encontra um lugar para fazer uma casa, se a andorinha encontra um lugar para fazer um ninho, quanto mais vós, se me buscares de todo o teu coração, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, és minha fonte, minha colheita, este lugar, tu és rei. Diga pra ele: vou me entregar totalmente. Vou me entregar totalmente. Teu toque, Senhor, que nós precisamos nessa manhã. Teu toque, abrir os olhos.
manhã nos apresentamos no teu altar, Senhor. O Senhor está neste lugar. E quão terrível é saber que o Senhor está e nós não estamos na mesma condição. Nos humilhamos diante do Senhor, do teu altar nessa manhã, para declarar que nós queremos obedecer, Senhor, de uma forma radical. Que os nossos cultos venham nos transformar em os verdadeiros adoradores, que verdadeiramente adoram em espírito e em verdade. Que todo eu, todo sofisma, todas as marcas, todas as lembranças, tudo aquilo que está contaminado na nossa mente venha receber o toque do Senhor nessa manhã. Que o Senhor venha limpar a tua igreja, a tua noiva. Que o Senhor venha nos preparar para a manifestação poderosa da glória dos filhos nesse tempo. Que o Senhor venha, Senhor, governar verdadeiramente as nossas vidas, a nossa casa, o nosso ministério, o nosso chamado, as nossas vontades, por que não? Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e graça. Mas continua essa boa obra que o Senhor tem para conosco, a fim de que nós venhamos ser aperfeiçoados e amadurecidos para a glória do Senhor ser manifesta aos teus filhos nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele erga teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém, queridos? Vão todos na paz do Senhor. Lembre-se, não pode ficar, infelizmente. Infelizmente não pode abraçar ainda, infelizmente, né? Mas estamos juntos, separados, mas juntos. Amém? O Senhor abençoe a todos. E só lembrando que de tarde nós não teremos, amém?